Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do podcast Neotrabalhismo. Hoje é mais um podcast Neotrabalhismo da TV Agência Nacional de Notícias. O convidado de hoje é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa histórica, forte no estado do Rio de Janeiro. É o Dr. Vivaldo Barbosa. Para quem não sabe, Vivaldo Barbosa foi deputado federal, foi secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já foi filiado e militante histórico do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Atualmente é presidente nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vivaldo Barbosa, meu querido amigo de muitos anos, obrigado pela sua presença. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo informal, tranquilo, eu quero que o amigo dê as boas-vindas aos telespectadores do nosso podcast Neotrabalhismo. Muito grato, Caio Mirabelles, aqui está com você, é uma honra. Nós temos aí tanta coisa em comum ao longo aí deste tempo. Você também é um profundo conhecedor da questão do trabalhismo no Brasil e da política brasileira. De maneira que eu estou contente aqui, saúdo você, saúdo todos os seus telespectadores aí, como você disse, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos aí que nos estejam ouvindo e vendo. Maravilha. Meu querido amigo Vivaldo Barbosa, vamos começar com a gênese de tudo. O que motivou o jovem Vivaldo Barbosa a ingressar na política? Olha, essa aí é uma questão antiga realmente. Você falou jovem, na época sim, porque eu desde questão estudantil, como estudante de Direito, na UERJ, na época era o EG, era no Catete, eu me envolvi, desde que entrei lá na faculdade, como representante de turma. Tinha lá, na época, uma coisa chamada concurso de orador dos calouros. Eu ingressei lá, me premiaram, me deram vencedor, tal, aí fui representante de turma, fui presidente do diretório acadêmico, que era o CALC, lá no Catete. Enfim, as coisas já começaram por aí. Evidente que depois a questão do regime militar apertou muito, né? E não teve mais espaço para atividade política. Quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu me encontrei com o Leonel Brizola, que estava recém-vindo do Uruguai, estava exilado lá. Eu o procurei, conversamos, nos entrosamos, né? Eu já tinha feito a minha tese de doutorado, estava fazendo a minha tese de doutorado sobre o período de 1930 a 1945, isto é, a fundação da Revolução de 30, exatamente eu estudei a fundação do trabalhismo no Brasil, né? Então isso me entusiasmou, conversei com o Brizola sobre isso aí, e quando eu terminei meu doutorado, retornei ao Brasil, exatamente o Brizola já preparando a candidatura dele a governador do Rio de Janeiro, 1982, e aí comecei a trabalhar com ele, né, ele assessorando. Eu fui coordenador dos grupos de estudos, né, que eu estava puxando os diversos grupos de estudos, primeiro na área judiciária, mas depois ele pediu para coordenar os diversos grupos de estudos, eu coordenei, fui assessor dele, né, durante a campanha aí, e o acompanhei aí naqueles debates que ele ia, as entrevistas à rádio, os debates, etc. E depois ele pediu que eu tomasse conta da questão do TRE, que ele estava preocupado ali com as questões jurídicas eleitorais. Trabalhei isso com ele, depois veio a eleição, a vitória espetacular, estrondosa, histórica, em 82, e ele me nomeou integrante da comissão de transição ao governo. Era eu, Cibeles Viana e César Maia. Então trabalhei naquele período longo de transição. A eleição foi em 15 de novembro, a posse em 15 de março do ano seguinte, 83, um período longo. Trabalhamos na transição, então trabalhei muito intensamente com o Brizola.
naquele período ali, que era um período mais vazio, que tinha passado a eleição e tal. E aí, no fim da linha, no fim do período, ele me chama para ser o secretário de Justiça, né? O que muito me honrou, né? E fui secretário de Justiça do Brizola naquele período. Pausa, querido Nivaldo. Tantas figuras ilustres da política nacional naquele momento, por que tu procurou logo Leonel Brizola? Afinidade, né? Primeiro, uma admiração pela vida dele, pela história dele, né? Especialmente o que ele tinha feito, né? Desapropriando 2 empresas internacionais no Rio Grande do Sul, né? telefonia e eletricidade. Demonstrou uma coragem muito grande, uma coragem cívica, né? Um governante que governou muito bem o Rio Grande do Sul, e as ideias dele, né? E ele, naquele momento, restou como uma das últimas lideranças nacionais, né? Naquele momento. O Juscelino já tinha ido, o Jango já tinha ido, e outra figura que sempre me chamou a atenção, que também restou ali, era Tancredo Neves, mas eu não tinha contato, e também uma afinidade muito menor. Então a afinidade com o Brizola foi mais intensa, né? E aí nos entrosamos, como eu disse, desde quando estava nos Estados Unidos, e a coisa desenrolou-se aí até eu trabalhar com ele como assessor dele durante um longo tempo, porque eu mesmo, como deputado federal, eu me considerava assessor de Leonel Brizola, sempre trabalhando com ele, sempre assimilando as ideias dele, sempre procurando ajudá-lo a desenvolver realmente o projeto dele, que era o projeto com quem eu me identificava. É o renascimento do trabalhismo, trazer de volta o trabalhismo no Brasil. Ainda sobre o Leonel Brizola, nós sabemos que no primeiro mandato dele, até no segundo também, mas no primeiro mandato dele como governador do estado do Rio de Janeiro, ele arrasou, ele foi um excelente gestor. E logo depois seria a eleição de 1989, que seria a primeira para presidente da República. Ele é uma eleição direta depois da ditadura militar. Por que ele não ganhou a eleição de 1989 para presidente do Brasil? Algumas razões aí. Primeiro, o partido falhou com ele. O PDT falhou com ele. O PDT não se preparou. Brizola se preparou para ser candidato. Ele estava no ponto aí. Aquela era a hora dele. Era um instante histórico dele. Ele se preparou para isso. O PDT não. O PDT realmente não se estruturou como partido político para enfrentar uma eleição. Segunda questão, um programa de televisão muito fraco do ponto de vista político, de apelo tal, de mobilização nacional. Programa de televisão muito ruim. Talvez eu esteja carregando a tinta chamando de muito ruim, mas pelo menos fraco. E o terceiro ponto foi a candidatura do vice dele, que foi realmente muito mal encaminhada, muito mal escolhido, né? E aí tudo contribuiu para que Leonel Brizola não chegasse ao segundo turno. É evidente que uma campanha de mídia contra ele, violenta de todas as maneiras, de todas as circunstâncias, né? Você veja que o Collor, que era o candidato aí das elites, né, tinha em Brizola o maior temor e procurou realmente aí durante a campanha, né, uma articulação de mídia, né, de papel circulando, de rádios, televisões aí contra a Brizola, levantando questões contra a Brizola, só falando contra a Brizola. Era que a campanha dele foi uma coisa difícil. E esses fatores aí, né, que, enfim, não contribuíram, enfim, não correspondeu à história do Brasil, que a história indicava. Aquela era a hora do Brizola, aquele era o momento do Brizola ser presidente do Brasil. E ele exatamente não foi para o segundo turno. Aconteceu a vitória do Collor, que era uma coisa surpreendente. Tão surpreendente, Caio, que nós fizemos uma Constituição, a Constituinte brasileira trabalhou muito bem. Fizemos uma Constituição muito avançada, extraordinária, com concessões.
né, aqui e ali, mas assim, as constituições são isso, né, um misto de um produto de muitas coisas convergentes ali. Mas a Constituição brasileira foi muito mais nossa do que deles, foi muito mais do Brasil e do interesse do povo brasileiro. Então aquilo é um momento bonito, histórico da Constituição brasileira, né, avançada, e no ano seguinte promulga a Constituição, em 5 de outubro de 88, na eleição seguinte, no ano seguinte, de 89, elege-se uma figura como Collor, e não Brizola. E no caso, e não Lula também, que foi para o segundo turno, né? Então, realmente foi uma coisa de você compreender a história, né, por que aquilo aconteceu ali, porque distorção foi aquela. É uma coisa semelhante a gente ver distorções mais recentes da vida política brasileira também, né? Há momentos assim que as coisas caminham bem e há momentos que não caminham bem. Ali, aquela eleição realmente do Collor e não do Brizola foi um momento que o Brasil não caminhou bem. Vivaldo, voltando para ti, tu foi assessor de Brizola muitos e muitos anos. Foi um dos homens de confiança dele durante anos e anos. Foi secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estando com ele. Foi deputado federal, estando com ele. Ou seja, toda a sua vida pública foi dentro do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Com o falecimento do Brizola, muitas pessoas históricas saíram. Um deles foi você. Por quê? Pois enfim, além dessas questões que eu levantei a você, né, que você reiterou, eu fui deputado federal e fui constituinte como assessor de Brizola, sendo deputado como assessor de Brizola. Brizola depois me coloca na presidência do partido aqui no Rio de Janeiro, na executiva nacional, fui das pessoas que mais trabalhavam a questão partidária com ele. Mas aconteceu isso, né? Aconteceu em que no fim da linha, com a morte de Brizola, o partido se descaminhou. Nós trabalhamos muito para resistir, nós fizemos até um movimento de resistência a Leonel Brizola, figuras expressivas do partido, né? Como Paulo Ramos, na época, como Caó, grande figura do Caó, figura extraordinária, o Caó. Caó foi um belo constituinte, exerceu um mandato só de deputado como constituinte, mas uma grande figura na constituinte. O José Maurício Linhares Barreto, todos ali realmente lutando contra o descaminho do partido, fizemos um movimento de resistência, mas quando vimos, né, o partido começou a ter dono, começou a ser estruturado para servir realmente a sua direção, e aí quando vimos não tínhamos mais jeito. Olhamos, eu lembro que a última direção, a última convenção nacional que eu fui, todos nós fomos, o Caó foi, o Zé Maurício foi, Fernando Bandeira foi na época. Quando nós chegamos lá, eu observei para todos, olha, nós não temos identidade aqui com 10% das pessoas que estão aí, porque já tinham se incorporado ao partido pessoas que não eram brizolistas, que não eram getulistas, que não eram trabalhistas. Nós nos sentimos ali deslocados. E aí a nossa luta já foi aí uns 5, 6 anos, tentando resistir, mas com aquela constatação nós dissemos, não tem jeito, vamos procurar outras trincheiras para manter os ideais de Brizola, porque aqui os ideais de Brizola não mais frutificam, não mais se repetem, não mais se vê, né, o Brizola presente aqui nesse partido. Foi essa a infelicidade que aconteceu, né? Aí tivemos que abandonar. Querido Vivaldo, há muitos comentários de que o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, partido este que deu origem a grandes figuras históricas e foi criado por Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, que teve a participação e militância de João Goulart, outro ex-presidente do Brasil, que teve a militância de Leonel Brizola, que foi o governador do estado do Rio Grande do Sul, estando no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB.
E esse PTB vai se avançando, se desenvolvendo, crescendo. Vem o regime militar, começa a perseguir os trabalhistas do PDT e outras pessoas de outros partidos políticos. E aí a ditadura acaba, volta o processo da democracia. A Ivete Vargas, se eu não me engano, era a neta de Getúlio Vargas, não é isso? Sobrinha de Getúlio Vargas, não permite Leonel Brizola voltar ao PTB, que ela foi utilizada pelo general Golbery, foi o grande arquiteto do golpe militar de 64, ele usando ela como marionete, não permitiu o retorno dela ao PTB. Ela acaba falecendo precocemente de câncer, e o grupo do Roberto Jefferson assume. Muitos dizem que o Roberto Jefferson era trabalhista, outros dizem que ele era o trabalhista incubado, outros dizem que ele era o neoliberal incubado. E aí o cara vai preso com o escândalo do Mensalão, a filha dele, Cristiane Brasil, assume. Nós sabemos que Cristiane Brasil não tem nada de trabalhista, é totalmente neoliberal. E passa-se anos, o Roberto Jefferson sai da cadeia, volta a ser o grande presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. No final de 2022, ele estoura a cabeça dele, ele começa a dar tiro, tacar bomba em policiais federais, vai entender esse comportamento, volta a ser preso. E aí, Vivaldo Barbosa, que é um trabalhista histórico, sério, consegue a sigla via justiça. Me conta como é que foi a saída do PTB das mãos do Jefferson até chegar nas suas. Não, no fim, depois da eleição agora presidencial e do Congresso Nacional em 22, o PTB e os patriotas, os dois partidos não tinham feito aquela cláusula, votação mínima necessária para constituir bancada na Câmara dos Deputados, né? Aí eles resolveram e fizeram uma fusão entre eles, uma união entre eles, né? E quando faz a fusão, né, juntam-se os dois, tudo que era de um passa a ser dessa terceira, um e outro passa a ser dessa terceira entidade. O pai e a mãe geram filho. Tudo que os telefones, os computadores, tal, o Roberto Jefferson, tudo do que era do PTB foi tudo para o PRD, que é esse terceiro partido que foi constituído. O Patriota, junto com o PTB, fizeram o PTB, o PRD. Por isso, os dois então se extinguiram, desapareceram do mapa. Patriotas e PTB desapareceram, ficou limpo, sem nada, sem ninguém, sem nada. Nós então, quando vimos aquilo, conversamos entre nós aí, os antigos brizolistas, trabalhistas, decidimos, ok, vamos então entrar nessa aí, vamos topar essa parada. E entramos, né, cumprimos a legislação, que exigia realmente na época que a gente tivesse apoio de 9 estados do Brasil, com assinaturas de pessoas fundando o partido em 9 estados do Brasil. Na época era mínimo de 101. Nós que já vimos nessa luta de resistência desde a morte de Brizola, tínhamos presença, continuamos presentes na política e em contato com esse pessoal todo. Em vez de 9, nós conseguimos 18 estados, o dobro. Em vez de 101 assinaturas, conseguimos 200 e tantas assinaturas. Isso realmente foi muito importante, porque isso encorajou, a gente vimos que tinha ressonância, né? O PTB tinha ressonância, o nome do trabalhismo tinha ressonância no Brasil. Me permita, Caio, retomar uma questão com você, o seguinte: o trabalhismo foi o movimento político mais importante do Brasil, da nossa história até o golpe militar, né? Ele é produto, o trabalhismo é produto dali da Revolução de 1930, né? Foi as coisas que melhor aconteceram no Brasil, foi produto aí daquele pensamento, porque o trabalhismo é um pensamento político que se constituiu ao longo da Revolução de 30. Daí surgiu a legislação trabalhista toda, a previdência social, a aposentadoria, o salário mínimo, o 13º salário que veio depois, enfim. A legislação
social no Brasil, trabalhista e previdência social, realmente foi constituída como obra do PTB. A organização das estatais estratégicas, na época, Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce para garantir o minério para a industrialização brasileira, a Siderúrgica Nacional para garantir o aço para a industrialização, a Petrobras para garantir, né, o petróleo, né, a Eletrobras para garantir energia para o país, o BNDES para garantir crédito. Então, o PTB ajudou a construir o Brasil. Esses são os pilares que sustentaram o Brasil. E essas foram as melhores coisas que aconteceram na política brasileira. Então, as pessoas tinham e têm certa memória disso aí, certa conexão com isso, às vezes até não tão expressa, não tão conscientemente expressa, mas as pessoas têm conexão com isso, têm lembrança disso, já ouviram falar, ou percebem isto. Eu digo a você o seguinte: nós fizemos essa preparação, essa preliminar do PTB, para constituir realmente ou cumprir a legislação, até aguardar que o TSE homologasse a fusão, para consolidar a extinção do PTB, zerar o PTB. Ficamos um pouco de maneira silente, sem querer dar notícias, para ninguém se despertar, para ninguém vir nos atrapalhar. Aguardamos até novembro. Dia 9 de novembro o TSE bate o martelo. Nós que tínhamos tudo pronto, dia 10 demos entrada. Fomos para cartório, registramos, publicamos no Diário Oficial, e no dia 1º de dezembro o TSE nos dá, né, consolida que cumprimos os requisitos legais, tínhamos condição de fundar o PTB e nos autorizou a coleta de assinaturas para fundar o PTB. É aí que nós começamos a dar notícia, a divulgar a questão do PTB. A quantidade de gente que nos procurou foi impressionante, né? E aí nós estamos consolidados em todos os estados do país. Dos 18, já pulamos para os 27 estados do país, né? E isso tem um significado político muito grande, Caio, muito grande. Porque se as pessoas quisessem apenas um partido, tem mais de 30 aí, vai ali numa esquina, se apresenta lá, pede de manhã, chega de tarde e já recebe uma ficha. As pessoas vieram para essa tarefa de retomar o PTB, trazer o trabalho de volta, para um sacrifício grande, para uma luta grande. Eles sabiam e sabem que nós temos uma tarefa imensa pela frente, que é coletar 0,5% do eleitorado, mais de 500 mil assinaturas. E as pessoas estão vindo, a todo momento a gente recebe ligações, é difícil o dia que o meu telefone não toca, alguém se apresentando: olha, tive notícia, consegui seu telefone, como é que eu faço para ajudar o PTB, entrar aí no PTB no meu estado? A gente vai passando para um, vai passando para outro e tal. Enfim, as pessoas vieram para o sacrifício. Isso revela uma atitude política muito elevada, muito boa. Gente com cabeça política afinada, né, com um dever realmente político e cívico muito importante. Estão vindo por amor, não por interesse. É isso aí, eles não vindo apenas para um partido, eles querem vir para um projeto político, querem ser parte de um pensamento político que é o trabalhismo. Isso é confortador, é estimulante e nos dá a garantia de que nós estamos construindo um partido elevado, com pensamento sólido, né? Um partido que vai honrar o Brasil, que vai cumprir a sua missão histórica. Quando chegarmos no final, com essas vindas das pessoas, nós nomeamos comissões provisórias nos estados, né, em algumas cidades, então a gente vai nomeando, as pessoas vão aparecendo, a gente vai nomeando para a gente ajudar e organizar a construção do partido. Quando chegarmos lá no fim da linha, que o TSE conferir nossas assinaturas e dizer: ok, está fundado o partido, o número de vocês é tal, nós já estaremos com um partido consolidado, construído ao longo deste caminho.
Isso é muito importante. Isso foi realmente uma coisa que eu não estava com essa visão tão clara. Eu confesso que ainda temos que compreender, talvez ainda melhor, estudar, refletir sobre por que aconteceu isso, por que está acontecendo isso. Mas é confortador e engrandecedor. Nós estamos fazendo realmente uma obra extraordinária e as pessoas estão com esta compreensão, as pessoas estão compreendendo isto, e isso nos estimula muito, nos ajuda muito a avançar a luta. Vivaldo, vamos agora para a burocracia da refundação do PTB. O que está faltando para o processo terminar e o PTB voltar a existir e voltar a ter o direito legal de disputar eleições? Olha, nós recebemos autorização, nós recebemos no dia 1º de dezembro, mas depois houve questionamento jurídico, questões internas lá e tal. Nós conseguimos a decisão final do TSE no dia 30 de abril. No dia 20 de maio, o TSE nos deu outra autorização, renovou a autorização. 20 e aí, de maio de 23 a 24? 24 agora, recente. É tudo recente. Recente, né? Foi quando aí começou a contar o nosso prazo de 2 anos para fundar o partido. Para essa tarefa agora do partido é coletar assinaturas. Coletar 0,5% do eleitorado nacional. São mais de 500 mil assinaturas. É uma tarefa dura, que nós estamos mergulhados nela. Nossos companheiros país afora estão mergulhados nesse processo aí. Essas eleições municipais agora, é evidente que também foi um fator que paralisou um pouco o processo político, as pessoas faltaram muito para as eleições, né? Mas passadas as eleições agora a gente retoma, nós continuamos, as coisas continuam aí funcionando, tocando, mas o nosso ritmo é evidente que vai ser mais vigoroso logo depois das eleições, para a gente avançar nessa coleta de assinaturas. Como nós estamos recebendo realmente aí muito apoio, muitas solicitações país afora, nós vamos cumprir essa tarefa, nós vamos ganhar essa batalha. O PTB vai ser refundado, o trabalhismo voltará ao Brasil para dar uma grande contribuição à política brasileira, porque o trabalhismo é um pensamento que se construiu ao longo da nossa história. Nós somos o que temos as inspirações socialistas europeias, são inspirações. Temos outras inspirações aí do pensamento político mundo afora, são inspirações. Agora o trabalhismo foi forjado aqui. É o partido autenticamente brasileiro, né? Um partido que surgiu da nossa história, das lutas sociais, aí, com erros e acertos, aos trancos e barrancos, como dizia o Darcy Ribeiro, né? Errando aqui, acertando ali, avançando aqui, recuando ali, ok, isso é o processo político, né, geral. E a humanidade caminha muito nisso aí, em todos os lugares. O fato é que realmente é um pensamento político que tem a ver com o Brasil, tem a ver com o povo brasileiro. Nossas inspirações são grandes, nossas raízes estão aí até nas nossas comunidades indígenas, né, que ajudaram a fazer, né, o Brasil, né, que tem aí, vemos aí, o Brasil foi produto disso aí, e aí tem aquela história de comunidade indígena como uma comunidade, né? Isso ajuda, nos inspira politicamente. Nós temos a nossa herança africana, né, que traz lições extraordinárias para o Brasil, aquela ideia realmente do africano se ver no outro, né? Isso é forma de um pensamento político, isso nos ajuda a pensar politicamente, isso nos ajuda a avançar, e nos ajuda a compreender o Brasil, e a compreender que o PTB, o trabalhismo, é um partido, um pensamento político, um partido político voltado para o Brasil. Isso é muito importante, Caio, muito importante. O amigo trouxe aí 2 situações. A marca psicológica no coletivo brasileiro, no coletivo inconsciente do povo brasileiro, do trabalhismo, aquela lembrança positiva. Com Getúlio Vargas eu não tinha direitos, eu passei a ter. O Getúlio Vargas, o Brasil, que era um país meramente agrícola, se tornou um país industrializado. Tínhamos pleno emprego. Pobre só teve direito à saúde e educação públicas por causa de Getúlio Vargas. Então o Getúlio Vargas foi a encarnação do trabalhismo,
para a política brasileira, onde ele traz o social e traz o capitalismo moderno para o Brasil. Ele consegue ser os dois. Então tem essa memória afetiva do inconsciente coletivo. Por isso está todo mundo te procurando para te ajudar a refundar o PTB. Mas tu também trouxe um outro ponto, que é o ponto burocrático. O amigo falou que em maio de 2024 começou a contagem das assinaturas e que vai esperar em maio de 2026, daqui a 2 anos. São quantas assinaturas ao todo que tem que registrar? Mais de 500 mil. Mais de 500 São mil. 550 mil por aí. 550 mil, né? A pergunta que eu te faço é, até hoje, de maio para setembro, quantas assinaturas já tem? Não, nós estamos, evidente, nesse processo aí, é um processo que se organiza, está se organizando. Você tem a coleta de assinaturas, depois você tem que entrar isso no TSE. Tem um processo burocrático no TSE, que a gente achava até que era automático, essa história de computador. Não é, um processo que está mais lento do que se esperava, né? De maneira que nós estamos num processo inicial. E diria a você o seguinte: nós, assim que tiver as coisas na dinâmica normal, nós vamos começar a anunciar, né, as nossas assinaturas, quanto estamos em cada estado, quanto vamos colocar. Mas esses 550 mil é somatório, é de todos os estados do Brasil? País inteiro. País inteiro. Somando tudo tem que bater 550 mil. O nosso projeto é pegar, como é 0,5% do eleitorado, nosso projeto é pegar em cada estado, no mínimo, 0,5%, 0,5%. Então, os estados menores, que isso aí vem para 1.000, até menos de 1.000 assinaturas no estado, mas tem estado grande, como o Rio de Janeiro, são no mínimo 60 mil assinaturas, estamos preparados para isso. Em Minas Gerais são 80 mil, mas o projeto lá do nosso grupo lá é tentar arranjar 100 mil lá. Em São Paulo são cento e poucas mil. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Vamos supor que no Rio de Janeiro são 550 mil. Você pegue 500 mil assinaturas e 50 mil parcelado pelo Brasil. Pode? Pode. No mínimo que você tem aquele mínimo de 9 estados. Você pode pegar Acre, Amapá, estados então, do Roraima, e parcela 50 mil em 9 estados. Podemos, tranquilamente. Mas nós não queremos isso, não. Nós queremos fazer um partido em todo o país. É um partido nacional, Caio. O Trabalhismo, o PTB é um partido nacional. Por isso que nós estamos organizados em todos os estados. Pessoas querem realmente organizar o partido no seu estado. O partido é nacional. Então nós queremos atingir esse 0,5%, 0,5% em todo o estado. Todos os estados. Ok, com isso a gente cumpre a exigência legal, mas acima de tudo, a gente faz um partido nacional. Com integração de todo o povo brasileiro. Quando chegarmos no final da linha, quando o TSE nos outorgar lá o registro definitivo, nós vamos fazer um congresso nacional, trazendo gente de todo o país, vamos eleger o diretório nacional, a executiva nacional, e a partir daí organizar o partido. Vamos usar a sua estrutura toda, nos estados, nos municípios, então, a partir daí. Para isso, nós estamos nessa luta para trazer essa ideia de que o partido é um partido nacional. Vamos trazer gente do país inteiro para um congresso aí, para a gente aí pegar o nosso estatuto. Nosso estatuto está lá no TSE, mas não está aprovado ainda, mas só depois desse congresso nós vamos definir o estatuto definitivamente, o nosso programa, né, de governo que está lá, arquivado no TSE, nós vamos atualizar o nosso programa e vamos preparar para as eleições de 26. Nós temos 2 anos, mas eu quero dizer a você o seguinte: no meio do ano que vem queremos estar pronto, ou praticamente pronto, porque nós temos que organizar o partido. Nós temos que organizar esses diretórios aí dos grandes municípios, em todos os municípios possíveis, em todos os estados. Quando chegarmos, no mais tardar, no fim do ano que vem, o partido estará completamente organizado. Nós vamos aguardar, porque em fevereiro de 2026 surge a chamada legenda, a janela,
para os deputados estaduais e federais saírem dos seus partidos e virem para o PTB. Para isso, nós temos que estar preparados com antecedência. Os deputados têm que conhecer o nosso partido, inclusive os deputados querem, ok, eu sou da região tal, como é que fica o partido aí, tem essa negociação política, né, que tem que acontecer, né? Então nós vamos, antes dos 2 anos, nós vamos fazer o partido, para o partido estar preparado para as eleições de 86, de 26. As nossas eleições de 1926. A partir daí é que o partido vai mostrar a sua cara, o trabalhinho vai dizer que voltou e para o que voltou. Para contribuir decisivamente para o avanço político no Brasil. Perfeito. Vamos agora dar uma mudada de assunto, mas ainda vou voltar a falar do PTB. Vivaldo, quando meus amigos souberam que eu iria fazer esse podcast hoje contigo, todo mundo, a maioria do campo do direito, outros da sociologia, todo mundo te conhece, né? Jovens, velhos, todo mundo te conhece. E eles pediram para te perguntar um assunto que é a pauta das eleições municipais de 2024. Nós sabemos que a Constituição da República deixa claro que a segurança pública é responsabilidade da União, representada pelo Presidente da República, e dos estados, representados pelos governadores. E que o município fica só com a regência de administração da Guarda Civil, que não é para combater crime, a Guarda Civil é para cuidar dos espaços públicos, dos bens públicos da prefeitura, dos prédios públicos. Só que, recentemente, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal aumentando a função da Guarda Municipal, autorizando ela a ser linha auxiliar das polícias civis e polícias militares dos estados. Por causa desse papo jurídico, muitos prefeitos estão sendo questionados pelo abandono das cidades com relação à segurança pública. Qual é a leitura de Vivaldo Barbosa, que além de ter sido deputado federal, secretário de Justiça, é um grande especialista em segurança pública? Qual é a tua leitura disso? Olha, a questão de segurança pública é um drama na vida do povo brasileiro. Acima de tudo, né, o Brasil, para muita gente, é um drama. As condições de vida do povo brasileiro são muito difíceis. As condições de educação das crianças brasileiras são muito difíceis, são problemas não resolvidos. Os ganhos para sustentar uma família do povo brasileiro é uma coisa muito difícil. As condições de vida são difíceis por aí. Não estou dizendo que é pobreza que gera violência, não é bem isso, mas as dificuldades da vida levam a situações, atingem as questões de segurança. Então é uma questão importante, né, para ser debatida a todo instante, a toda eleição, a todo momento. Mas há uma sabedoria na tradição brasileira que procurou afastar a segurança das questões municipais para jogar a responsabilidade, no mínimo, dos estados e a Polícia Federal na mão da União, para distanciar a questão de segurança dos debates políticos locais. O risco, exatamente, de um prefeito estar aí todo empoderado, com grandes equipamentos militares na mão, polícia, ser um fator de perseguição política a adversários. Isso é da nossa história. O Brasil cresceu com essa preocupação, se forjou com essa preocupação. Há uma sabedoria nisso. Realmente pensemos agora. Até esse processo que no Brasil é possível reeleição, né? Reeleição de prefeito. Pensemos agora realmente um prefeito, além dos poderes executivos que tem, verbas daqui, dali, tal. Se ele tivesse o poder, né, de ser um polícia da cidade, ser o delegado da cidade, né, ser o xerife da cidade. Numa cidade pequena é perigosíssimo isso. Qualquer cidade, mas nas pequenas, então, interior do país, é uma coisa perigosa. Por isso é que a tradição brasileira, a sabedoria da República Brasileira, né, porque você constrói um país, mesmo errando aqui ou ali, tal, você constrói um país em cima de princípios, em cima de uma sabedoria que a vida vai dando. A sabedoria da República Brasileira procurou afastar os municípios dessa questão,
de policiamento. Eu acho que a República está certa. Eu fui secretário estadual de Justiça, isso está correto. Na Constituinte, sustentamos isso, debatemos isso, esse é o melhor caminho. Agora, há muita coisa que as prefeituras podem fazer. Agora, transformar o prefeito num delegado, num chefe de polícia, é muito delicado. Perfeito. Vivaldo, ainda sobre segurança pública, que eu sei que tem um dos poucos no país que é especializado nisso. O Rio de Janeiro, ele sofre com segurança pública há muito tempo. Eu não era nem nascido, estou com 34 anos, já tínhamos um caos aqui. E não vem os telespectadores falarem que foi o fim da ditadura, a abertura democrática, que a violência triplicou no Estado, que isso é mentira. Que nós achamos na internet vídeos de pessoas reclamando de muitos roubos, furtos e assaltos, inclusive sequestros, durante o período militar, não praticado por militares, mas sim por marginais. Então já tinha uma insegurança na gestão do militar. E o Rio de Janeiro parece que ele é um lugar que inova o crime. Então aqui se desenvolveu o jogo do bicho, aqui se desenvolveu o narcotráfico, aqui se desenvolveu as milícias. Aqui está se desenvolvendo as narcomilícias. O que aconteceu com o Rio de Janeiro dele ser tão diferente na segurança pública com relação a outros estados do Brasil? Falta de autoridade, sabe, no Rio de Janeiro. Ora, você, com um governo que tem autoridade na mão, ele comanda as forças públicas. Essa história de milícias aí, são funcionários públicos na sua maioria, não são policiais civis, policiais militares, bombeiros, funcionários públicos. O que falta autoridade de puxar essa gente, de puxar esse pessoal. Ok, você nunca vai conseguir, porque sempre tem a parte criminal aí e tal, vai lá. Mas você com autoridade, com um governante com autoridade, nomeando os comandantes com autoridade, os diversos departamentos aí com autoridade, o governador em cima, né, segurando, você reduziria isso muito, mas reduziria muito, porque você puxa esse pessoal todo para dentro da lei, para dentro da instituição, para a obediência ao poder, para a obediência à autoridade, para seguir o seu comandante, seguir o seu inspetor-chefe, o seu delegado. Então está faltando autoridade no Rio de Janeiro. A autoridade no Rio de Janeiro se deteriorou muito nos últimos tempos. Essa é uma explicação que me parece a mais tranquila sobre essa deterioração, né, do Rio de Janeiro no enfrentamento às questões de segurança. Deteriorou muito, a meu ver, por falta de autoridade. Perfeito. Com relação à milícia, tu já deu uma solução curta, simples e prática. Só que vamos para a questão do narcotráfico, porque ele é mais complexo. Muito. Porque o narcotráfico não se resume a somente o Estado do Rio de Janeiro. Porque o Estado do Rio de Janeiro, todos nós sabemos, não produz nem armas de guerra nem drogas. Tudo é importado do exterior. Então, há uma grande parcela de culpa também na União, Presidência da República, porque não fiscaliza as fronteiras que o Brasil faz com certos países, onde entram drogas e armas. Sabemos que entram drogas e armas na fronteira do Brasil com a Colômbia, com a Venezuela e com o Paraguai. Entrou armas e drogas no Brasil. Quem manda no Brasil é o Presidente da República, não é o governador do Estado do Rio. Mas aí, esse produto de armas e drogas, pelas divisas do Estado do Rio com outros estados, entrou aqui no nosso território. Passa a ser responsabilidade também do governador. Vivaldo Barbosa, sendo governador do Estado do Rio, como é que iria resolver o problema do narcotráfico, sendo que a culpa não é somente do Estado, também é da União? Há uma questão ainda superior a isso, Caio, porque o narcotráfico é uma questão internacional, não é apenas brasileira, é internacional. E há uma responsabilidade profunda do sistema financeiro internacional nisto, dos paraísos fiscais. A existência de paraísos fiscais permite, né, esse troço circular no mundo.
porque são volumes gigantescos de recursos financeiros, não está na bolsa de cada um. Não está com ninguém numa pasta, viajando com dinheiro para lá e para cá, passando, não. Isso vai para o sistema financeiro. O sistema financeiro tem responsabilidade direta nisso. A existência de paraísos fiscais, tudo sem controle, sem nada realmente aí circulando mundo afora, tem responsabilidade nisso. Assim também como as grandes empresas e o mundo financeiro, grandes empresas internacionais, criam e protegem os paraísos fiscais, tem a sua responsabilidade nisso aí. Então, essa é uma questão realmente que, a começar, tinha que ser um acordo internacional sobre isso aí. Aliás, eu sempre me lembro muito bem do deputado Paulo Ramos, que ele, como deputado, ele lutava muito com essa questão do paraíso fiscal. Né, que nós temos que dar um jeito de enfrentar isso hoje. O Lula falou hoje na ONU, muito bem, mas um assunto que faltou foi a questão do paraíso fiscal. Tinha que ser uma decisão mundial, né, para poder disciplinar um pouco o sistema financeiro, enquadrar o sistema financeiro, que anda solto com isso aí. Ok, isso também só não resolve, né? O tráfico tem essas questões aí que você tem que administrar, e administrando, enfrentando isso aí, né, de uma maneira muito eficiente. Muito eficiente, controle de fronteiras, como você disse, que aqui não se produz, não se fabrica, pelo menos em larga escala, né? Então você tem que fazer um controle eficiente das fronteiras, o que não é fácil no Brasil, um país da extensão territorial do Brasil, com essas fronteiras que nós temos aí, 9 quilômetros de mar, não sei quantos quilômetros por terra aí, que vem do Uruguai, passa pelo Paraguai, Bolívia, tal, Peru, vai até Venezuela. Enfim, é muito território para se policiar, é muita coisa que não é fácil, mas tem que ser enfrentado, né? Tem que ser enfrentado isso aí. É evidente que nessa hora é preciso um trabalho conjunto do governo estadual com o governo municipal, com governos estaduais, com o governo federal. Nessa hora, até prefeituras podem ajudar, não para se tornar chefe de polícia, mas para ajudar nesse processo todo aí. Esse é um esforço nacional que tem que ser feito, né? Esforço nacional. Acima de tudo, trabalho para o povo brasileiro. Escola para as crianças não ficarem aí, né, servindo de trabalhador, de trabalho aí para ganhar a vida em cima disso. Trabalho decente, digno para o povo brasileiro, para o jovem brasileiro, para ele sair fora desse mundo terrível que está por aí, que muitos estão ali para a sobrevivência. A gente compreende isso. Temos que trabalhar um esforço nacional para enfrentar isso. Agora, Vivaldo, eu vou piorar mais ainda essa mesma situação. Como somos pessoas aqui de mental desenvolvido, vamos lá. Vivaldo Barbosa, governador do estado do Rio de Janeiro, precisa estabilizar ou pelo menos diminuir ao máximo a questão da violência. Tu não tem apoio da Presidência da República, nem dos militares, nem da Polícia Federal, que fazem a fiscalização das fronteiras aéreas, marítimas e territoriais, terrestres. Como que tu iria amenizar a situação para que o carioca possa sair de casa e voltar para casa, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro sem morrer? Olha, já que você começou a falar sobre o governo, acho que a primeira coisa é essa aí. Chamar o governador para o exercício da sua autoridade, que não está exercendo a sua autoridade, né? Não está. Isso é visível. Aliás, não é o primeiro governador que não exerce autoridade. Há quanto tempo nós estamos realmente com um quadro político caótico no Rio de Janeiro, um quadro político degradado no Rio de Janeiro, e isso não permite o exercício da autoridade. Porque com um quadro político degradado, as pessoas vão metendo a mão, pessoas vão avançando, vão ocupando espaços, não vê o braço da autoridade ali para segurar as coisas, para disciplinar e segurar as coisas. Eu me permita reiterar isso para você aí, que a questão da autoridade é a questão número 1 do Rio de Janeiro.
especialmente do Rio, onde a coisa se deteriorou muito, o quadro político se deteriorou muito, né? Mas é preciso, efetivamente, ação real e efetiva, né? De ter gente na rua, ter policial na rua, ter gente fiscalizando, acima de tudo, a investigação. Uma das coisas mais falhas, a receptação de mercadorias, de roubadas. Essa é uma coisa muito mais fácil, não é fácil, porque nada disso é fácil, mas possível de controlar. Você vai em cima da receptação, você consegue identificar isso aí, né, de uma maneira muito mais simples. Vai em cima das pessoas, todo mundo já conhece, sabe o fluxo, de onde vem, onde as coisas vêm, já sabe quem é que intermedia, quem é que faz isso, quem faz aquilo, né? Basta investigar isso aí, deita a mão em cima da receptação, que já será uma grande coisa. Solução definitiva não, mas será uma grande coisa, né? É um somatório de questões que você tem que enfrentar para chegar a um quadro razoável, não do jeito que está o Rio de Janeiro, mas pelo menos a um quadro razoável, a um certo padrão em que a humanidade sempre vai ter crime ao longo da história, né? Vai ter crime aí, né? Não tem um famoso Caim que matou o irmão, né? Então vai ter crime realmente, aí sempre vai acontecer, mas você torna isso em proporções mais razoáveis para a vida humana, para a vida social, para a vida das pessoas, minimamente razoável. Muita coisa pode ser feita. Agora, Vivaldo, para gravar ainda mais o assunto, me permita ser um pouco chato com isso, mas não, como esse é um assunto importante no assunto e está todo mundo ansioso, né, para te ouvir, olha só, você viu isso com seus próprios olhos, ninguém te contou, tu viu. O projeto de Leonel Brizola, do governador Leonel Brizola, era fantástico, porque ele alimentava, educava e dava saúde às crianças, preparando os novos cidadãos para o mercado de trabalho. Ele equipou com alta tecnologia, treinou toda a polícia, pagou bons salários, colocou tudo em dia, criou corregedorias nas polícias para qualificar a prestação de serviço público de segurança. Só que tu sabe que os sucessores de Leonel Brizola destruíram tudo, começando pela educação. Ele construiu o CIEPS, destruíram o CIEPS de propósito, e foram 2 governadores que destruíram, o Moreira Franco e o Marcelo Alencar. Isso. E o garotinho Rosinha, que eram cria do Brizola, não continuaram o projeto, piorando mais ainda. Ou seja, o que a política está mostrando? Que existem forças por trás de partidos políticos e de políticos que querem realmente patrocinar o caos no país. É isso aí. Eu concordo com você, e a única justificativa plausível por as coisas acontecerem como vem acontecendo. É realmente uma vontade de criar o caos para se tirar proveito do caos, né? A política brasileira, em vez de se pautar por padrões elevados, se pauta por esses padrões aí de fisiologismo exacerbado. No Brasil, o fisiologismo é exacerbado em todas as áreas, em todos os cantos, em todos os lugares, né? São coisas realmente aí inaceitáveis. Você pensar, né, que um dia Leonel Brizola sonhou e deitou a mão, realizou muito boa parte do seu sonho, uma escola em que as crianças todas as crianças do Rio de Janeiro e do Brasil, chegassem em casa, fosse para a escola às 7 horas da manhã, tomasse um café da manhã na escola, assistisse a sua aula, depois almoçasse na escola, depois tivesse uma segunda professora para levar para a biblioteca e ajudar a estudar, uma segunda professora para ajudar as crianças a estudar, esporte, você ter um médico
que auxilia as crianças. Inclusive o Brizola repetia muito, essa questão, eu sei que muita criança não consegue enxergar o quadro, preciso ter oculista, preciso dar óculos. O Brizola mandou distribuir óculos para as crianças todas, né? Dentista, criança realmente chegar com a boca, né, mais curada, minimamente digna, decente, né? Enfim, isso aí, uma escola desse jeito, era uma transformação tão profunda na vida do brasileiro, que ter interrompido isso, ou não ter realizado esse projeto, nem em parte, é uma lástima da história brasileira. Como é que isso aconteceu na nossa história? Não sei se você observa agora aí, Caio, que há muitos candidatos por aí, não sei o que, daqui, dali, falando em escola integral. A palavra escola integral entrou numa moda aí, mas cadê a escola integral? Falam, não faz. Mas cadê? E não tem um compromisso com isso real e efetivo, passaram a usar até... Ok, isso já é um progresso. Passaram a usar a expressão escola integral, né? Adquiriram consciência disso, finalmente. Inclusive, se eu não me engano, foi esse ano passado, o presidente Lula pediu desculpas públicas a Leonel Brizola por ter, nos anos 80 e 90, criticado o projeto das escolas integral, ensino integral, né? Agora, Vivaldo, naquela época, o Brizola e o Darcy Ribeiro, que foi o maior antropólogo da história da humanidade, os franceses são apaixonados por Darcy até hoje, né? O orgulho nacional, os dois falavam que a destruição do projeto de educação do CIEPS, dos Brizolões, era proposital, porque as elites brasileiras não queriam um povo pensante para manter o seu domínio político e econômico. Mas hoje em dia, eu não sei se é isso a resposta ou se a situação piorou. Porque, veja bem, quando você destrói a educação, você piora a segurança pública e aumenta os lucros do crime. Ou as nossas elites econômicas, políticas, se tornaram narcotraficantes, evoluíram para pior, ou se os dois grupos, as elites e o crime, querem sim a destruição da educação para interesses iguais ou diversos. Qual é a tua leitura disso? Olha, há uma frase do Darcy Ribeiro, você lembrou, Darcy, espetacular sobre isso aí, né? Ele disse, olha, se os governadores não construírem escolas, daqui a 20 anos não vão ter dinheiro para construir presídios, né? É uma coisa tão ligada à outra, né? Que então isso aí é uma coisa lapidária, isso aí, né? E as elites brasileiras não querem o desenvolvimento do povo brasileiro, não querem, nem dúvida alguma. Como o Darcy dizia, o Brizola dizia, elites medíocres, elites pequenas, sem visão. O Brizola tinha uma expressão que ele dizia o seguinte, olha, no Japão, as elites olharam para baixo e viram que todo mundo tinha olho esticadinho. Todo mundo era japonês, todo mundo era igual. Então eles procuraram prestigiar o seu povo. No Brasil, as pessoas olham para baixo e verem realmente que aquele povo não pertence às elites, não são parte das elites. É uma expressão muito feliz do Brizola, isso, muito feliz, aquela percepção dele política extraordinária, uma expressão muito feliz, né? Então, realmente, as elites brasileiras não querem ver o progresso do povo brasileiro. E o narcotráfico também não? Não, nada, porque isso aí é um interesse internacional brutal ainda, né? Que isso aí passou as fronteiras das coisas, é um interesse internacional brutal, como eu disse antes, até do sistema financeiro, em manter esse quadro aí. Então, é isso aí, é uma tragédia que as elites brasileiras sejam tão pequenas, tão tacanhas, tão medíocres, como são as elites brasileiras, ao longo da nossa história. Tivemos até momentos assim mais construtivos, que eu até homenageio muito até
muitos momentos aí o conservadorismo no Brasil, que eu tenho um certo respeito, quando eles mantiveram a unidade nacional no século XIX, fizeram a República, e até com Joaquim Nabuco participaram da abolição da escravidão, depois ajudaram a fazer a Revolução de 30. Eu tenho aí, né, um respeito aí para certos momentos e certos tons do conservadorismo brasileiro, mas não há dúvida que as classes elite dirigentes no Brasil são os grandes responsáveis pelo Brasil não ter avançado como deveria ter avançado. O povo brasileiro não avançar como deveria ter avançado, como aconteceu em muitas partes do mundo. Essa vontade das elites de ver o povo lá embaixo para poder sugar ainda mais o fruto do trabalho do povo brasileiro. Vivaldo, nós estamos percebendo que em muitos aspectos o Brasil melhorou, em outros o Brasil piorou muito. Nós temos o Estado Democrático de Direito, regido pela Constituição da República Federativa do Brasil, onde existem 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós temos do ladinho o poder paralelo, que são as organizações criminosas, milícias e narcotráfico. As organizações criminosas estão tomando territórios do Estado Democrático de Direito. Existem no Rio de Janeiro vários territórios que mandam o poder paralelo ao crime. Não é o prefeito, nem o governador, nem o presidente da República. E em outros estados do Brasil isso também está avançando. Inclusive existem governadores e prefeitos, sócios das organizações criminosas, elegendo novos vereadores, prefeitos e governadores, deputados do narcotráfico e das milícias. Se esse processo não parar, o poder paralelo vai comer o Estado Democrático de Direito. E quem vai mandar nos territórios não é mais os eleitos pelo povo para ocupar os 3 poderes. Serão pessoas ligadas ao crime. A pergunta que eu te faço é: quando isso acontecer, porque não vai demorar para acontecer, as elites que sempre atrasaram o Brasil de propósito para manter o seu capital estável, eles serão engolidos também pelas organizações criminosas ou serão sócios? O Brasil, as elites brasileiras sempre foram sócias, né, primeiro do capital estrangeiro, sócios menores do capital estrangeiro, né? E são sócios aí realmente desse sufoco que impõe ao povo brasileiro. O povo brasileiro vive no sufoco, né, porque as elites querem isso. Você puxou aí a questão constitucional, né, dos 3 poderes, liberdades constitucionais, etc, etc. Há na Constituição brasileira um dispositivo lá que define qual é o salário mínimo que deve ser pago ao povo brasileiro. A legislação que define o salário mínimo no Brasil é de 1938, através de uma comissão criada pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1940, Getúlio Vargas, em decorrência do trabalho dessa comissão, decretou o salário mínimo. E lá dizia, tem que ter tantos, brasileiro, uma família tem que comer tantos quilos de carne, tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, pão, etc, isso, batata, arroz, tudo. Disciplinaram tudo. Para poder ter essa alimentação e ter esse nível de vida, o povo brasileiro tem que ter um salário mínimo de X. Hoje, e a Constituição veio, consagrou isso, acrescentou mais algumas coisinhas, e hoje os departamentos econômicos, especialmente o DIESE, que é um departamento econômico famoso que estuda essa questão salarial no Brasil, eles dizem hoje que o salário mínimo no Brasil hoje, para atender aos requisitos constitucionais, toca os R$7.000. Nós somos garbosos, defensores da Constituição, né, os 3 poderes, a autonomia,
direitos constitucionais, direitos de liberdade, somos garbosos de dizer que a Constituição garante tudo isto, esquecemos de exigir que a Constituição seja aplicada para pagar um salário mínimo para a família digna brasileira se alimentar e ter uma vida digna. Hoje, o salário mínimo corresponde a 20%, a 1/5 do que a lei diz, do que a Constituição diz e do que foi decretado por Getúlio Vargas em 1940. 1/5, 20%. Isso é uma coisa inaceitável, intolerável. Como é que nós convivemos com isso, Caio? Como é que nós deixamos isso acontecer? Estamos convivendo com isso aí, a sociedade brasileira convive com isso. Eu sei, olha, ok, isso não resolve de um dia por outro. Claro que não. Isso é difícil resolver aí, mas é preciso ter um projeto, uma busca disso aí, para a solução disso. A atual lei jamais resolverá, porque ela diz que o salário mínimo será reajustado pela inflação, 2%, 3%, será reajustado pelo crescimento econômico, 2%, será que chega a 3%, ou um pouco menos, conforme o ano. Quando que o povo brasileiro vai sair dos 20%, vai chegar a mais perto dos 100% do seu direito de salário? Vai acontecer 50 anos, 60 anos, e nós nesse tempo vamos conviver com isto? Essa é uma questão, Caio, que o trabalhismo está vindo para isso aí, para dar um mergulho na vida brasileira, dar um mergulho na situação do povo brasileiro, da vida do povo brasileiro, né, para poder levantar as questões fundamentais. Né? Nós saquei, não queremos, é impossível alguém chegar amanhã e receber o salário mínimo de R$7.000, mas tem que ter um processo para isso, tem que chegar lá. E num prazo, um prazo mais curto, senão a vida acaba e ninguém chega lá. Né? Então, isso aí, o trabalhismo veio para isso. Veio para levantar essas questões pela história que temos, né? Pelas raízes que temos, para levantar essas questões que diz respeito à vida do povo brasileiro. Aí, com isso, com a escola, com o salário digno, com as outras questões básicas aí que tem que ser, saúde, etc., mobilidade, etc., nós conseguimos resolver os problemas básicos do Brasil, inclusive da violência, narcotráfico, e corrigir a política brasileira, tirar a política brasileira do fisiologismo, dar enfim, possibilitar uma atividade elevada, política elevada, superior, engrandecedora, né, do povo brasileiro, que o povo brasileiro merece. Então, são essas questões, o trabalhismo veio para tocar nessas questões. E vamos tocar, Caio. Agora, Vivaldo, estamos caminhando para o final, então eu quero fazer uma pergunta de política e a última do PTB. A penúltima pergunta é: o trabalhismo, ele que industrializou o Brasil. Antes de Getúlio Vargas, o Brasil vivia a República do Café com Leite, onde São Paulo era produtor e exportador de café e Minas Gerais produtor e exportador de leite. Ou seja, era um país totalmente agrícola, mero exportador de commodities. Só tinha uma fábrica ou outra em São Paulo e o Brasil inteiro grandes fazendas. Vem Getúlio Vargas e industrializa do Iapoca ao Chuí, do norte ao sul do país. Só que o trabalhismo, ele foi destruído há mais de 40, 50, 60 anos. E nós percebemos um processo de desindustrialização muito forte no Brasil. O completamente oposto a Getúlio Vargas. O que vemos hoje? Fechamento de fábricas, indústrias e importação de produtos chineses, americanos e europeus. Como reindustrializar o Brasil se existe um lobby internacional violentíssimo que não permite isso, com medo do mercado brasileiro competir de igual para igual com o mercado deles? Ô Caio, é a afirmação da nação brasileira, é a busca de um projeto de Brasil, um projeto de país, um projeto de povo brasileiro. Coragem para isso, coragem cívica, é preciso coragem para isto. Você lembrou a questão aí, ok, como você disse, o Brasil se desindustrializou, a indústria brasileira está muito enfraquecida,
um processo industrial muito enfraquecido no Brasil. E que você lembrou a República Velha, que era produtor de commodities aí. O grande economista e professor Carlos Lessa, uma figura extraordinária na economia brasileira, um tempo, ele num debate, numa palestra, ele disse: olha, o Brasil está voltando à República Velha, exportador de commodities. Mas ele disse, só com uma diferença. Na República Velha, quem exportava as commodities brasileiras, o café, o açúcar, etc., eram brasileiros, empresas brasileiras. Hoje no Brasil, quem exporta as coisas brasileiras, as commodities todas, são as grandes empresas multinacionais. O que é pior ainda. Pois é. Ele disse, é uma situação pior da República Velha. Voltamos à República Velha numa situação ainda piorada, né? Então, é a questão de um projeto de Brasil, uma concepção de Brasil, um projeto de nação, né? A industrialização do Brasil, o domínio das nossas riquezas, das nossas fontes de matéria-prima, temos que dominar isso aí. Você veja realmente, né? A Eletrobras ser entregue a um grupo econômico que ninguém sabe nem onde é, de paraíso fiscal, de fundos de investimento por aí, que elege diretores aí, que ninguém sabe de onde aparece, de onde vem. Eletrobras, estratégica, dilapidar a Petrobras agora, recente aí, jogaram cacos da Petrobras para fora aí. Isso é inaceitável, né? Isso é intolerável, né? O minério brasileiro, a Vale do Rio Doce, passou, né, para mãos aí de quem, né? Enfim, isso são coisas intoleráveis, porque falta um projeto de Brasil, um projeto de nação. Isto o PTB, o trabalhismo, veio para cobrar e veio para discutir. Qual é o projeto de Brasil, o projeto de nação, o projeto de povo brasileiro atual? Última pergunta, vamos voltar a falar do PTB. Algum telespectador esteja nos vendo, seja afinizado com o trabalhismo, sensibilizado com o seu clamor trabalhista, queira contribuir para o recolhimento de assinaturas. Qual o procedimento? Ele procura quem? Ele fala com quem? Ele vai aonde? Olha, em qualquer ponto do país, nós estamos aí com gente nossa. Alguns lugares até com sede, outros lugares com alguns contatos aí, né? Eu, infelizmente, não trouxe aqui, nós soltamos aí um panfleto, um boletim que a gente espalha por aí, onde tem as indicações aí eletrônicas, Zap, etc., para as pessoas buscarem. Eu realmente falhei. Mas se tu quiser falar algum contato, aproveita. Pois é, mas eu exatamente estou sem a memória disso e falhei em não trazer, né, o folheto onde isso está. Aliás, aquela minha pastinha ali, tem um folheto lá dentro. Mas tem como pegar a pastinha do Rivaldo? Ali em cima da mesa. Ô François, desculpa aí, mas ali tem. Eu me lembrei que ali tem. Aproveita, a hora é agora. Tem uma agora. coisa, porque eu realmente falhei em não colocar isso, não trazer isso, não ter isso de memória. Mas é isso aqui, Caio. Já deixo com você, né, essa coisa aí, já deixo com você, se você inclusive ajudar a transmitir isso aí melhor do que eu, esse final aqui da página aí, onde tem, você entra aí com o PTB, vou falar aqui e fala aí, que você explica melhor isso do que eu, por favor. Vou falar agora, vamos lá. Quem tiver facilidade com redes sociais, pode entrar no Instagram, digitando @PTB_nacional, repetindo, Instagram, @PTB_nacional, ou ainda no Instagram, outro endereço, o trabalhismo em movimento, tudo junto, repetindo, Instagram, o trabalhismo em movimento, tudo junto. Quem não quiser usar Instagram, pode usar o Facebook. Ele digita /oficialPTB, tudo junto, repetindo, Facebook, /oficialPTB, tudo junto. Quem não quiser Instagram nem Facebook, pode procurar pelo WhatsApp. O DDD é 21 99549
4744, repetindo o WhatsApp, 21 99549 4744. E você que não tem afinidade com nada de internet, com redes sociais, não gosta de Instagram, Facebook, WhatsApp, como é que procura o PTB do Vivaldo? Ligue diretamente para o telefone 21 3854 3386, repetido o telefone 21 3854 3386. Partido Trabalhista Brasileiro, Vivaldo Barbosa. Presidente, suas considerações finais. Obrigado, cara, especialmente essa parte final aí, que você disse muito melhor do que eu diria, toda essa explicação da nossa rede social. Meus cumprimentos a você por esse trabalho aqui, por buscar esse tema, porque isso diz respeito ao Brasil e ao povo brasileiro, por trazer essa oportunidade de pessoas virem aqui debater com você essas questões todas, né, que você coloca aí. Você é uma pessoa realmente de muita luta, que eu conheço bem, é uma luta para o bem do povo brasileiro. Que eu cumprimento a você por estar nessa trincheira aqui, isso é uma trincheira de luta, por estar nessa trincheira aqui, sem dúvida alguma, está fazendo muito bem ao Brasil e ao povo brasileiro. Uma saudação a você, a saudação a François, que está aqui nos ajudando, uma saudação a todos os seus telespectadores, todos os seus ouvintes, que sem dúvida alguma, vivi momentos bons aqui, a discussão com você melhorou a nossa reflexão, aperfeiçoou a nossa reflexão, e a que momento você quiser, vai ser um imenso prazer estar de volta aqui com você. Eu agradeço a sua presença, muito enobrece nosso programa, nosso podcast. Com certeza absoluta, Vivaldo Barbosa será convidado para novas participações. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Não esqueçam de comentar, compartilhar, deixe seu like. Um forte abraço.